Olá, turma! Tudo certo até aqui? Vamos então para a nossa aula número 3, a nossa unidade 3. Hoje, vamos lá colocar o slide? Hoje a gente vai falar sobre uma das 4 funções administrativas que a gente viu até a nossa última aula. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. Então, vamos lá. O que nós temos na aula de hoje? Nós vamos falar sobre o processo de planejamento e aí a gente vai trazer esse planejamento no nível estratégico, tático e operacional, retomando aquela pirâmidezinha, aquele funilzinho que a gente viu lá na última aula dos níveis organizacionais. Quais que são as ferramentas mais utilizadas em cada nível organizacional? Como eu posso utilizar essas ferramentas? Como eu planejo por meio dessas ferramentas? Então vamos lá para a nossa unidade 3. A referência dessa vez, né, a gente continua aí no livro do Chiavenato, né, Administração nos Novos Tempos, só que agora o capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 6. Tem alguns vídeos, alguma referência complementar que está disponibilizada lá no ambiente de vocês. A aula vai focar as imagens que estão sendo mostradas, os conceitos, no que está lá no capítulo 6. Novamente, eu digo para vocês, se quiser pegar aí o QR, ele te leva lá para a biblioteca virtual. Lá você digita o nome do livro, Administração nos Novos Tempos, clica no livro, coloca sua senha e entra lá no capítulo 6, certo? Então vamos lá. O que você vai aprender hoje? Vai compreender o planejamento como uma dessas funções administrativas, vai descrever como fazer um planejamento, quais que são os passos para fazer esse planejamento, vai identificar e conhecer algumas ferramentas de planejamento no nível estratégico, tático e operacional. Então, quais que são os tópicos? O planejamento como função administrativa, processo de planejamento, os passos, os tipos de planejamento, que é o estratégico, tático e operacional, e dentro desses tópicos as ferramentas de cada um. Então vamos lá para o planejamento como função administrativa. Nós já vimos então que o planejamento é ali a primeira funçãozinha administrativa daquele nosso ciclo, né? Que a gente mostrou que existe a organização e que a administração está ali, ó, no centro, né? Processando recursos através do trabalho de pessoas, conduzindo e motivando esse trabalho em busca de um objetivo comum, que é a geração de benefício para a sociedade, para os clientes, né? Processando e gerando produtos, serviços com eficiência, eficácia e efetividade, gerando e agregando valor para as pessoas que utilizam e interagem com aquela organização. Então, o planejamento é lá a primeira funçãozinha. É quando eu estou definindo quais são os objetivos e os meios para alcançar esses objetivos. Qual é o objetivo da minha organização? Quais priorizar? Onde eu vou focar? Isso tudo está lá na fase do planejamento. Aí você me diz, então o planejamento está lá no nível estratégico. Ele é parte da interação da organização com a sociedade. Mas ele não está só no nível estratégico. Ele começa a ser desenvolvido ali no nível estratégico, com as metas, a visão da organização, mas ele vai se diluindo ali, perpassando o nível tático e o operacional. E é isso que a gente vai ver. Então, o que é planejamento? Conceito. Função administrativa é uma das 4, que define os objetivos da organização e decide sobre os recursos e as competências necessárias para alcançar esse objetivo da melhor maneira possível. Então, é como eu vou processar os meus recursos, de que forma eu vou agir. E aí eu trouxe aqui para vocês uma primeira metodologia. Eu disse que vai ser uma aula com várias ferramentas. Essa metodologia aí, ó, esse tanto de círculozinho, né, rodando aí embaixo, é uma metodologia que a gente chama 5W2H, que ela determina, ela auxilia quem está planejando a ter clareza dos seus objetivos, de onde quer chegar, como chegar,
Então, é uma metodologia, de novo repetindo, 5W, 2H. Por quê? Perceba que tem 5 perguntas aí com o W, né? What, why, where, who, when, né? O que ele está perguntando? O que você quer fazer? Por que você quer fazer? Onde você vai fazer? Quem está envolvido nesse planejamento? Nesse projeto que você está desenvolvendo? Quando? Em quanto tempo, né, você vai desenvolver? Quando começa? Qual que é o prazo? E as duas ali com W. Quanto custa? How much? E how? Como você vai fazer? Então, toda vez que você for começar um projeto, é muito importante que você tenha em vista essas perguntinhas aí, essas 7 perguntinhas, 5W, 2H. Então, esse daí ainda nem tá lá no livro do Kevenata, é um plus aí, né? Um acréscimo, um extra, mas que eu acho importante trazer. Quando você está começando a bolar seu planejamento, o que você tem que se perguntar? É um novo projeto na empresa que você está escrevendo? Um planejamento pessoal mesmo, né? De uma nova graduação, uma pós que você está querendo fazer, um plano que você tenha de desenvolvimento. Então, como que você está planejando desenvolver isso? Pensa nessas perguntinhas sempre. O que, por quê, onde você vai fazer, quem, quando, como e quanto. E aí nós temos o processo de planejamento. Como eu vou planejar, então, sabendo onde eu quero chegar? Nós temos aqui uma sequência de passos sugeridos de como fazer esse planejamento. Quais que são esses passos, esses 6 passos? Você define os objetivos, ou seja, onde você quer chegar, né? Qual que vai ser a sua posição daqui a 1 ano ou daqui 5 anos? Onde é que a minha organização deve chegar? Para onde eu quero ir? Onde eu vou atuar? Qual é o tamanho, a dimensão do meu crescimento? E compreendido isso, eu tenho que compreender também a minha situação atual. Não é definir objetivo só com base no sonho. Eu quero chegar e ser a melhor empresa do ramo automobilístico. Não, né? Você tem que se posicionar. Em qual situação eu estou? Porque eu sei onde eu quero ir, mas eu tenho que entender onde eu estou para ver como chegar lá e se eu tenho condições de chegar lá naquele tempo que eu estou estipulando. Então, não é com base em achismo, é com base em dado e informação. Então, qual a sua situação atual? E como que a gente sabe qual que é a situação atual? Fazendo pesquisa, analisando a organização. Você pode, por exemplo, usar a matriz SWOT ou FOFA, né? Para você identificar suas capacidades internas, suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças do ambiente, né? Por isso que ela chama FOFA, né? Forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, FOFA, né? Ela não é tema aqui agora, mas ela é uma ferramenta para você compreender onde você está, para você compreender quais são as forças, as fraquezas em relação ao ambiente. E tem mais umas outras ferramentas de planejamento estratégico que podem ajudar aqui, que nós vamos falar nessa aula. Compreendida a sua situação atual, onde você quer chegar, quais que são as premissas em relação ao futuro? Ou seja, o que eu posso estimar, prever em relação ao futuro? Aqui é muito importante que a gente faça, o que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma análise de cenário. Quais são os possíveis cenários macroambientais? Lembra da aula passada que a gente viu que a organização ela está ali inserida no macroambiente de fatores políticos, econômicos, ecológicos, sociais, demográficos. Então, qual que vai ser o cenário futuro? Eu não posicionei onde eu quero chegar, existe um caminho até lá. Nesse caminho aí, quais que são os possíveis cenários que eu vou encontrar em relação ao meio ambiente? Então, quais que são as premissas em relação ao futuro? Pelo que eu preciso estar preparado? Depois, quais que são, então, conhecendo tais cenários, conhecendo tais perspectivas, quais que são as alternativas que eu tenho para agir? Sabendo onde eu quero chegar, sabendo que durante esse caminho eu vou encontrar
alguns percalços, algumas dificuldades, alguns cenários possíveis. Como eu posso me comportar para chegar até lá? Qual que vai ser os meus possíveis planos de ação? E sabendo os meus possíveis planos de ação, eu vou para outra etapa. Qual é a melhor alternativa? Entre os planos que eu me propus a usar, que eu coloquei como alternativa, qual deles é o melhor? E, enfim, a gente implementa o plano escolhido. Então, percebam que o processo de planejamento ele não termina. Enquanto eu estou implementando, eu estou definindo como eu vou percorrer esse plano, eu estou avaliando resultados, recalculando rota. Então, ele é um processo, olha aí no cantinho, contínuo e, se possível, o mais participativo possível. Por quê? Porque quanto mais informação eu tenho, diversidade eu tenho, de pessoas compondo esse brainstorm ou essas reuniões de planejamento, maior o número de possíveis informações relevantes que vão fundamentar a minha tomada de decisão, a escolha da melhor alternativa, a criação de vários cenários que sejam úteis para eu me preparar para minha organização, saber o que ela vai enfrentar e já vir preparada para isso. Então, quanto mais participativo, e aí a gente chama atenção para a importância de um gestor que saiba, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, liderar, motivar, engajar pessoas, colocar pessoas pensando, né? Trabalhando num serviço intelectual a favor dos objetivos da organização. Então, um planejamento participativo é um planejamento que tende a ser mais eficaz pela capacidade de obter informações valiosas para a tomada de decisão, para a análise de cenários, para definir objetivos mais consistentes com a realidade onde a organização está inserida. Certo? Então, esse é o processo de planejamento. E os tipos de planejamento? Como eu disse para vocês, a gente tem planejamento em todos os níveis organizacionais. Independente do tamanho da sua organização, tem alguém pensando a estratégia dela, tem alguém fazendo a parte tática e tem alguém fazendo a parte operacional. A gente planeja em todos esses níveis. No nível institucional estratégico, nós temos um planejamento, como nós vimos, muito em contato com o ambiente externo. Por ser em contato com o ambiente externo, perceba que é um planejamento mais genérico, de reação, de como reagir àquele ambiente. Ou seja, existe uma tendência, por exemplo, de algum produto para a população idosa, por exemplo, ser uma tendência, ter potencial de procura, de pessoas demandando aquele serviço, aquele produto. Então, como eu vou reagir àquilo? E aí aquilo ali vem para a organização de uma forma muito genérica, né? De uma forma muito aberta, e depois aquilo ali tem que ser tratado até chegar na produção propriamente dita desse produto ou desse serviço. Então, no nível institucional, nós temos um planejamento que é mais de longo prazo, um planejamento estratégico mesmo. Ou seja, para que caminho a minha organização vai seguir? E tem que ser em longo prazo, porque até eu conseguir trazer ele a nível operacional e tornar ele o mais eficiente, porque a eficiência está lá no nível operacional principalmente, até eu conseguir isso, eu não posso ter um planejamento muito a curto prazo, porque senão a minha organização fica o tempo todo rodando, mudando. Então, isso é resultado de um planejamento que não foi bem estabelecido, bem planejado. Então, o objetivo de um planejamento estratégico é estar sempre orientado ao macroambiente, ao ambiente onde a organização está inserida, e abrangê-la como um todo, pegando marketing, pegando pesquisa e desenvolvimento, pegando logística, pegando o setor de operações, né, de produção. Então, pegando todos os setores os quais a organização possui, né? No nível intermediário, tático, nós temos algo um pouco menos genérico, mais detalhado. Ou seja, ele pega ali o que é estratégico, a posição estratégica da organização, e vê o que cada uma das funções administrativas, as quais eu citei, né, marketing, operacional, cada uma, né, TI, como cada uma vai reagir, cada uma vai
criar planos e metas, né, para cada uma dessas funções para se atingir o objetivo maior. Ela é em mais médio prazo e vai abordar então cada unidade organizacional daquela instituição, né, que está fazendo o planejamento. No nível operacional, a gente tem um planejamento bem mais detalhado, mais analítico, pensando que o operacional é quem realmente está fazendo, quem garante a eficiência do trabalho em si. Então, ele é um planejamento mais a curto prazo, você planeja como fazer naquele momento. Né? Então, ele aborda cada operaçãozinha em separado. Por exemplo, cada serviço que uma organização presta, como prestar aquele serviço, qual o passo a passo. E por que é feito assim? É feito assim porque ele está relacionado a determinadas funções ali do nível tático que determinaram que vão ser assim porque existe uma estratégia maior por trás disso. Mas então o planejamento operacional é esse, do dia a dia, de cada operaçãozinha. Então vamos ver como que eles funcionam e as ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver cada um deles. No nível estratégico, o que é o propósito do planejamento? Então, adaptar a organização ao ambiente, ser essa ponte dessa organização como sistema aberto, que nós vimos lá na primeira aula, orientar a organização sobre qual vai ser o futuro dela. E aí, como que eu faço isso? Eu analiso tendências de ambiente, né? Como que vai ser? Se eu estou inserida, por exemplo, a minha organização é uma organização do meio ambiental. Quais são as tendências em termos de lei, de ecologia, de mudanças climáticas, de mudanças demográficas que vão impactar na área onde eu estou inserida, na área ecológica, na área ambiental, que é a área onde eu presto o meu serviço. Então, pensando nesse macroambiente, como que eu vou orientar a minha organização para o futuro? O que eu vou fazer daqui uns 5 anos, por exemplo? Eu vou estar fazendo a mesma coisa? Ou eu vou inovar em alguma coisa? E como promover essa inovação? Que tipo de pesquisa que eu estou preparando agora para atuar quando determinada tendência realmente ocorrer? Então, como eu me preparo para o futuro? Você alinha recursos em um comportamento macro, né? Então, você tem uma estratégia genérica e ali você alinha toda a organização para atingir aquele objetivo maior da organização como um todo. Você constrói consenso e promove a aprendizagem organizacional, constrói cultura organizacional. Então, o que a gente tem ali na área do planejamento estratégico? Uma visão compartilhada, que você tem que compartilhar com a organização como um todo. Você tem uma visão, né, onde você quer estar daqui X anos, você tem a missão da sua organização, você tem os padrões éticos da organização e você tem que ter isso muito bem estabelecido para que você possa passar isso para cada ramificaçãozinha da sua organização, para que você atribua o que a gente viu lá na primeira aula, singularidade, diferencial para a sua organização. Você tem que ter dentro do planejamento estratégico, a gente entra também com a capacidade interna da organização, o que ela é capaz de fazer, compreender quais são as competências que a sua organização tem em termos de pessoa, de recursos, de maquinário, de know-how, o que ela é capaz de fazer. E sabendo o que ela é capaz de fazer, você olha para fora também. Com base nessas forças que eu identifiquei que eu tenho, onde estão as oportunidades que o ambiente me dá, para que eu use essas minhas capacidades, preenchendo uma lacuninha lá de alguma demanda que os clientes estão pedindo e que ainda não foi atendido, ou entrando em algum cenário que a gente já viu que vai ser, por exemplo, favorável para você daqui uns anos e que você tem competência interna para desenvolver algum produto, algum serviço novo que vai resolver um problema que você já viu que vai acontecer. Então, tudo isso é um planejamento estratégico de longo prazo, vendo principalmente sua capacidade interna, relacionando com ela com as necessidades que você já percebeu que o ambiente tem ou vai ter e compartilhando a visão que você tem de futuro com cada ramificação, cada pedaço da sua organização. Uma forma de analisar, então, esse futuro, né, essa visão
de futuro da organização, essa visibilidade principalmente externa, a gente tem o método de análise de cenários, né? Uma forma de você identificar quais que são as variáveis que vão alterar o futuro da sua organização. Então vamos lá, o que é um cenário? Cenário, você pode pensar lá no teatro, né? É aquele ambiente onde as coisas acontecem, né? É como está o ambiente, é como se você tirasse uma foto daquele ambiente. Ali você tem várias variáveis, isso é um cenário. E aí, o que a análise de cenário permite? Que você pense em fatores ambientais que podem influenciar a sua organização no futuro. E com base nesses fatores, você construa cenários. Daqui X tempo, daqui X anos, daqui tantos meses, qual vai ser o cenário político, por exemplo? Quais seriam as variáveis que iam estar ali no ambiente que podem me impactar? Tendo construído esse cenário, você tem capacidade de elaborar várias alternativas e estratégias para caso aquele cenário aconteça. Uma forma de analisar cenários é essa metodologia aqui, que se chama PESTEL. Percebam aqui, ó. Tá vendo? PESTEL. Por que PESTEL? Porque você vai avaliar o cenário, os fatores, as variáveis políticas, econômicas, o E aqui, S de sociais, T de tecnológicas, E de ecológicas e L de legais. As principais variáveis que você deve identificar que impactem na sua organização. Aí você vai me dizer, nossa, mas é muito difícil mudar uma lei na organização que eu participo, na organização que eu administro, ou de determinada organização que eu faço parte. Leis raramente impactam ali. Não tem problema. Mas o importante é que você identifique em quais desses aspectos aqui, dessas variáveis do macroambiente, impactam mais na sua organização. É claro que, por exemplo, uma organização desenvolvedora de sistemas, muito provavelmente o cenário tecnológico, as variáveis de macroambiente tecnológico, vão afetar mais, por exemplo, do que variáveis ecológicas, né? Mas já uma empresa, por exemplo, ambiental, deve estar de olho e antenada aqui, né? Nos aspectos ecológicos, legais. Então, vai depender de que área, de que setor da economia você atua? Vai depender, mas é importante que você saiba que existem esses fatores macroambientais e que você, né, a partir de cada um desses fatores, vai definir aqui variáveis que podem alterar o futuro da sua organização e criar, então, alternativas e cenários para lidar com essas variáveis. Por exemplo, no campo político, você pode pensar que daqui a pouco vai haver alguma instabilidade política, talvez ocasionada por alguma eleição. Qual é o impacto, por exemplo, da eleição que vai ter no seu município esse ano? Ele impacta na sua organização? Você presta algum serviço para a prefeitura, por exemplo, que vai paralisar? Sabendo disso, o seu cenário é otimista? É pessimista? Como você vai reagir? Quais que são as alternativas que você vai ter para trabalhar nesse momento de eleições que vai impactar aí a sua organização? A quantidade de vendas ou a quantidade de serviços que você presta, por exemplo, para a prefeitura? Entende o como essas variáveis devem ser analisadas? Aí você diz, não, as eleições não impactam. Então vamos pensar cenário econômico. A baixa taxa de juros impacta? Impacta, por exemplo, algum fator econômico no poder de compra do seu cliente? Provavelmente impacta. Um novo regime de tributação vai impactar no serviço que eu ofereço? Impacta para o meu cliente? Se impacta para o meu cliente, eu posso talvez ter uma redução no meu número de vendas?
Impacto social, por exemplo, existe uma alta taxa de desemprego. Com isso, o poder de compra aqui na minha cidade está diminuído. Por exemplo, fechou uma indústria que não tem nada a ver com a minha prestação de serviço. Mas aí, como a taxa de desemprego caiu, o meu número de clientes diminuiu, porque o poder de compra da população aqui ao redor do meu estabelecimento diminuiu. Então, é um fator que impactou e que talvez eu poderia ter previsto quando eu vi que teria essa demissão em massa, por exemplo. Então, qual que vai ser o cenário? O cenário vai ser de que eu posso reagir àquilo ali num plano, por exemplo, de contingência, sabendo que o cenário é pessimista, é um cenário que não me ajuda, um cenário que pode atrapalhar na minha organização. Qual que vai ser a minha estratégia para ele? Então, ainda ali no social, né, a gente pensar no aumento da população idosa, eu produzo alguma coisa que pode ser direcionada, por exemplo, para o público idoso. Eu estou notando que daqui X anos esse público vai aumentar muito aqui no meu raio de atendimento, ali onde está meu segmento de clientes. Então, eu penso nessa variável macro ali de aumento da população idosa. Como eu já disse, lá no macroambiente tecnológico, essas empresas que trabalham com tecnologia ou que dão suporte a um determinado software, por exemplo, você tem um software de geoprocessamento e agora está surgindo outro que tem muito mais funcionalidade. Será que esse cenário futuro, essa alteração tecnológica no macroambiente tecnológico com o surgimento desse novo software de geoprocessamento vai impactar no lucro da sua organização, na oferta de serviços, no número de clientes? Como isso vai impactar? Como você vai reagir a esse cenário? Você vai reagir talvez aprendendo sobre esse software para ser um diferencial, ou vai buscar algum diferencial do software que você já está utilizando, ou vai priorizar outros serviços que não esse de geoprocessamento, sabendo que daqui a pouco ele vai estar defasado aí na sua organização. Entende como funciona? Você, sabendo que uma variável macroambiental pode influenciar na sua organização, você elabora alternativas e cenários possíveis e escolhe qual que é o melhor cenário. No cenário ecológico, a alta do volume de chuvas ou o desmatamento de determinada região. Legal, por exemplo, a criação de uma nova lei de licitações está sendo votada no Congresso. Você pode pesquisar o que vai mudar. Muda, por exemplo, no meu fornecimento de serviços, eu vou continuar conseguindo fornecer, por exemplo, para o setor público? Qual é a porcentagem do meu faturamento que vem, por exemplo, do setor público, das licitações? Como isso impacta para mim? E aí você constrói os cenários. Você pode ter, então, dentro desse cenário, pega esse último exemplo que eu dei lá, dessa nova lei de licitações, vamos supor que surja, né, uma nova lei aí, e aí você pensa, não, eu estou preparado para ela. Tudo que tá ali como mudança me favorece, porque eu tenho uma força, olha aí a matriz fofa, eu tenho uma força aqui dentro, que é um departamento jurídico muito forte e que vai reagir muito rápido e vai conseguir participar, por exemplo, dessas licitações, desses pregões eletrônicos com muita facilidade, reagir mais rápido do que o meu concorrente. Então, eu posso ter um cenário otimista, que eu vou ter um planejamento que a gente chama de otimizante, né? Que eu vou melhorar, eu vou planejar para melhoria, eu vou conseguir crescer com base nessa variável ambiental. Nesse fator que me influenciou, eu consigo obter crescimento, eu enxergo ele como uma oportunidade. E então, eu trabalho num ambiente que é dinâmico, que é incerto, mas que é positivo. Pode acontecer essa mudança a qualquer hora, mas estou preparado para ela. Eu enxergo essa mudança como uma oportunidade. Eu posso também ter um cenário de planejamento conservador. Olha, eu tenho um setor que vai me resguardar, mas eu prefiro manter minha estabilidade. Não vou mudar nada dos meus processos agora, vou ver como que vai ser, se essa lei vai mesmo se manter, porque eu posso perder outros clientes. Então, eu trabalho num ambiente previsível e eu asseguro pelo menos a continuidade do que está em andamento.
num planejamento mais conservador. Ou eu posso ter um planejamento mais pessimista, sabendo que aquilo ali eu não tenho uma força para reagir àquilo, pelo contrário, eu tenho uma fraqueza, eu não tenho ali pessoas com competência suficiente, ou eu não tenho os requisitos que essa nova lei parece que vai cobrar, então eu não consigo reagir a ela de uma forma positiva, eu tenho um cenário pessimista. Então eu bolo um plano de contingência. Ou seja, eu posso focar talvez em serviços que eu oferte para outros clientes que não o setor público, já que essa lei vai me impactar negativamente. Então, qual que é o meu plano de contingência? Como que eu vou, de alguma forma, me manter num cenário que eu considero negativo, num cenário dinâmico, incerto e negativo para a minha organização? Então, eu me antecipo a esses efeitos, tentando me proteger de alguma forma. Isso é análise de cenários. De novo, que permite a identificação de variáveis que vão interferir no futuro da minha organização e, por isso, eu elaboro alternativas, cenários e estratégias e escolho entre essas alternativas. Tá aí um linkzinho para Mega Tendências, que é um documento que pode ser utilizado para uma análise de cenários, que ele é preparado pelo Sebrae com diversas áreas em que existem mega tendências. Aí ele pega, por exemplo, a área de inteligência artificial, tem também um tema lá da parte ecológica, então eu sugiro muito que vocês deem uma olhada nesse documento. Clica aí no link Mega Tendências para dar uma olhada nesse documento e ver com base naquelas tendências lá. Será que você pensa em alguma oportunidade? Né? Você tem alguma força aí na sua organização que te permite enxergar essas mega tendências como oportunidade de inovação, de crescimento do seu negócio? Então, dá uma olhadinha lá no documento. Chegamos em 30 minutinhos de aula. Então, dá uma paradinha, revisa o conteúdo lá nos slides, faz o exercício no ambiente virtual e depois você volta para a gente continuar a aula, tá bom?